Bom, pessoal, vamos fazer aqui a gravação da primeira aula online, né, de gerenciamento de resíduos sólidos, continuando o que a gente havia começado na última aula, certo? Na última aula presencial, certo? Então, vamos lá. A gente havia parado aqui nos catadores, certo? Comentado aquele slide. Então vamos para o próximo, tá? Lembrando que esses slides aí vão ficar disponíveis para vocês lá no site, ok? E também as dúvidas sobre o que a gente vai falar aqui hoje, que vocês podem tirar as dúvidas pelo nosso grupo do WhatsApp, certo? Então vamos lá. Identificação dos tipos de resíduo, né, de lixo, que devem ser objetos de cuidado. A gente está falando da Política Nacional de Resíduos, então lembrando que tudo que está aqui são coisas que são extraídas da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, ok? Publicada em 2 de agosto de 2010, essa lei. Então, qual tipo de resíduo que a legislação trata? De todos, perigosos e não perigosos, certo? Então ela vai dizer que trata de resíduos urbanos, domiciliares, decorrente de limpeza urbana, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil, resíduos agrocívil pastoril, né, que são os resíduos de agrícolas, criação de boi, de vaca, de caprino, ovino, de qualquer coisa, certo? Resíduos de serviços de transporte e resíduos de mineração. Excetuam-se nessa lei aqueles regidos por leis próprias, tais como os nucleares. Bom, aqui em Poços, né, quando a gente fala de resíduos nucleares, muita gente fala, nossa, eu não tenho muito contato, não. Né, nuclear é um negócio um pouco mais difícil, mas não é tanto, não, né? Aqui em Poços, particularmente, a gente tem bastante contato aí com questão nuclear, porque a gente tem aqui uma mineração desativada de urânio, né? Então essa mineração de urânio, ela tem resíduos nucleares aí. Mas não só isso, né? Se você pegar uma cidade, por exemplo, qualquer cidade onde você tem um aparelho de raio-x, você já tem o resíduo, você já tem ali quando o raio-x é feito, né? O que dá a força para fazer o raio-x é exatamente um pedaço ali de um material que é nuclear. Então, quando você vai fazer a troca desse equipamento, quando você vai fazer, por exemplo, um equipamento de radioterapia, qualquer coisa dessas, você tem ali materiais nucleares. Tanto que para fazer essa troca, você tem que chamar a CNEM, né, que é a Companhia Nacional de Energia Nuclear. Ele vem, o cara faz a troca, ele leva o resíduo embora, porque desse resíduo sair para uma destinação específica, tá? Então essa lei não trata desses resíduos que têm uma particularidade muito grande, como o nuclear, por exemplo, tá? Existem outras? Eu acredito que não, tá? A legislação fala sobre o nuclear, mas ela dá essa opção de aqueles regidos por leis próprias, como os nucleares, né? Porque pode existir novas legislações que regulamentem alguma coisa específica. E aí, a hora que você regulamenta especificamente como é que você trata um resíduo, automaticamente ele sai da Política Nacional de Resíduos e vai tratar por uma legislação própria. Mas a gente vai ter leis próprias para vários tipos de resíduo, por exemplo, como resíduo de pneu, você tem legislação própria. Só que todos eles acabam, querendo ou não, atendendo a Política Nacional de Resíduos. É que ele tem uma legislação própria para geradores de resíduos de pneu, como tipo as fábricas de pneu. Então,
Aí são legislações específicas que têm uma relação muito mais, vamos dizer, empresarial, assim, do que a gente como gerador de resíduo ou outras empresas, certo? E aí a legislação, ela vai trazer um negócio bastante interessante para a gente, que é o mecanismo do quê? Qual que é a ordem que a gente deve seguir? Então eu tenho um resíduo, peguei meu resíduo lá. Qual é a ordem que eu devo seguir em termos a melhor ordem para mim e analisar o que eu posso fazer? Então a legislação fala o quê? Primeiro que você não gera. A primeira ação que você tem que tomar é tentar não gerar resíduo, certo? Bom, se não gerar resíduo, né? Então, a partir do momento que eu falei que a gente tem um resíduo, então a gente não conseguiu não gerar. Então, não gerar para a gente não deu, já não funcionou. Qual que é a ordem que a gente deve seguir? Bom, se eu não consigo não gerar, eu consigo reduzir, pegar esse meu resíduo e fazer ele ficar menor na minha produção, ou no processo que eu esteja, né? Eu consigo fazer esse resíduo um processo que gerava, sei lá, 5 quilos de resíduo por tonelada de produto fabricado, eu consigo reduzir esses 5 quilos para 3, para 2, para 1. Né? O ideal aí é 0, que é a prioridade da legislação é não geração, que está escrito aí, ó, primeiro quadrinho, não gerar. Depois, redução, certo? Eu consigo reduzir a quantidade? Consegui reduzir, mas eu não consigo reduzir mais do que isso agora. Próxima etapa que eu devo tentar, reutilizar. Posso reutilizar esse resíduo? Aí reutilizar, a diferença de reutilizar e reciclar basicamente, é que a reutilização eu não vou mexer com as características, por exemplo, químicas desse resíduo, eu posso até mexer. Aí existe uma contradição de reutilização, você pega o produto como ele está e reutiliza, mas se você já faz por exemplo, um processo de tratamento físico, por exemplo, eu tenho um resíduo, eu trituro ele. Eu trituro não necessariamente que eu mexo com a característica química dele, eu vou mexer muitas vezes com a característica física dele. E aí eu reutilizo ele de outra forma. Ele triturado eu utilizo, por exemplo, resíduo de pneu, como eu acabei de dizer. É que no pneu, nesse caso, a gente considera reciclagem, porque eu vou passar por um processo, eu vou tirar toda a parte metálica que tem de dentro do pneu, porque ele tem uma trama de arames. Aí eu pego essa borracha, trituro. Essa borracha triturada, já existem alguns lugares que utilizam para usar a borracha na pavimentação. Então, quando você vai fazer, passar asfalto em algum lugar, você mistura a borracha. Você pode utilizar, aí é uma reutilização bem característica de reutilização, você pegar a borrachinha lá triturada e pôr no campo de futebol, society, que as pessoas jogam. Tem outras utilizações demais a que você pode ter com uma borracha, por exemplo, tá? A reciclagem é aquilo que a gente conhece mesmo. Você pegar, por exemplo, um PET e vai passar num maquinário, vai derreter o PET, triturar ele, né? Aí vai passar por um outro processo, vai derreter, gerar o grânulo, que esse grânulo vai poder virar PET de novo. Aí eu passei por um processo de reciclagem mesmo. Eu mexi quimicamente na matéria, coloquei energia, coloquei temperatura, mexi fisicamente nele também, então mexi física e quimicamente nele, peguei ele, transformei numa matéria-prima para ser utilizada, ou naquilo mesmo, né? No caso do PET eu consigo reciclar o que o pessoal chama de bottle to bottle, que seria da garrafa PET até a garrafa PET de novo, então você consegue transformar ele em garrafa de novo, né? Mas pode ser que eu não consiga utilizar o PET para virar garrafa. É uma garrafa de água, de refrigerante. Pode ser que eu não tenha condição de transformar ela em garrafa de refrigerante de novo. Pode ser que eu tenha condição de transformar ela em garrafa de produto de limpeza, porque ela não tem o grau de pureza suficiente para ser um produto de consumo alimentício. Mas pode ser que eu consiga. Então, tudo isso é reciclagem. Ou eu pego um plástico, reciclo aquele plástico para ele virar, por exemplo, um plástico que dá para me fazer brinquedo, né? Não é um plástico contaminado, não é nada, não vai fazer mal para uma criança, só que é um plástico que não tem característica física, o que eu quero dizer, estrutural, de virar garrafa de novo.
porque a garrafa precisa de uma estrutura, né? Porque você imagina que essa garrafa ela vai encher, ela vai ser inflada, vai receber líquido ali dentro, vai ser empilhada e tal. Então você tem que ter uma certa qualidade física daquela garrafa para garantir que ela possa ser utilizada. E muitas vezes você não consegue por causa da qualidade do plástico. Aí você fala, então o plástico é pior, você vai dar para uma criança. Não, a qualidade que a gente quer dizer não é qualidade de ser bom ou ser ruim para o nosso organismo, não é isso. É de ser bom ou ser ruim porque ele não tem característica física estrutural, que é o mais importante de tudo, para, por exemplo, virar uma garrafa novamente, tá? Então ela pode virar um brinquedo, que é uma coisa mais simples, eu não preciso de um brinquedo ser um negócio estrutural, né? Pode ser uma coisa que amassa, não tem problema, que, né, vai ter outras utilizações aí. Então tudo isso entra na reciclagem. Aí a gente tem uma etapa, que é a próxima de etapa, que é de tratamento, né? Tratamento aí a gente vai ter alguns tipos de resíduo específico que obrigatoriamente a gente tem que ter tratamento. Por exemplo, se eu pego um resíduo de saúde, né? Um resíduo gerado, por exemplo, em hospitais, em clínicas veterinárias, em clínicas odontológicas, em farmácia, qualquer coisa que a gente teve contato aí com o sangue humano, né, que você fez um corte, um bisturi, ou que você, né, uma cirurgia odontológica, que você tem sangue envolvido, então você tem lá uma gaze com sangue, tudo isso, obrigatoriamente, a gente tem que tratar. E aí tratar significa o quê? Você vai mandar para um lugar, esse lugar ele vai fazer um tratamento, então normalmente é um tratamento térmico, então você vai aquecer aquilo lá a uma quantidade de graus enorme, 400, 500, 600 graus, para esterilizar totalmente aquilo. Esterilizado, você tirou todo o grau de contaminação patológica que aquilo lá tinha, né? Então ela já não tem patogenicidade, que é o que a legislação chama, e aí eu posso jogar ele como resíduo comum fora. Ou o tratamento, por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela gera um efluente, e esse efluente ele é extremamente tóxico, ele tem uma característica muito tóxica que você não trata num lugar comum. Mas, tia, efluente não é resíduo líquido? Lembra que a gente falou na aula passada, né? Todo resíduo líquido e gasoso acondicionado ele está dentro de um lugar, um tambor, ele é tratado como resíduo sólido, certo? Por quê? Porque ele não tem característica de ser destinado na rede pública de esgoto, tá? Então tudo aquilo que não tem característica de ser lançado na rede pública de esgoto é tratado inicialmente como resíduo sólido até ele ter a característica suficiente para ser lançado na rede pública de esgoto ou no rio, tá? Então se eu tenho um efluente que é gerado, que ele é muito contaminado, por exemplo, por um processo específico, normalmente você faz o quê? Você pega aquilo, envia para uma empresa que é especialista em tratar, o cara vai descobrir como é que trata aquilo. Então, a hora que você transporta isso e leva, ele vai estar condicionado no lugar, vai ser tratado como resíduo sólido. Chega lá, ele é tratado, aí o cara consegue fazer a descontaminação, aí tudo bem, aí ele chega num grau de pureza suficiente ao ponto de você lançar ele no rio ou lançar ele na rede pública de esgoto, aí você pode lançar, ele é tratado como resíduo líquido. Mas antes disso, ele é tratado como resíduo sólido, tá? E lembra que a gente falou, inclusive se eu tiver um caminhão-pipa, caminhão limpa-fossa, né, que pega esgoto, por exemplo, de uma fossa. Aquele esgoto, você fala, pô, mas aquele esgoto é um esgoto comum. Ele pode ser lançado na rede pública de esgoto? Pode. Só que enquanto ele está sendo transportado, durante o trajeto, ele é tratado como resíduo sólido, porque eu tenho resíduo líquido acondicionado, ele está dentro de um caminhão, dentro de uma caçamba de caminhão, né, uma caçamba fechada e tal, própria para carregar resíduo líquido. Só que durante o transporte ele é considerado um resíduo sólido, porque ele é um resíduo líquido acondicionado, certo? Eu lembro que a gente já tinha falado isso na aula passada, ok? E por fim, a última coisa, assim, a última prioridade que existe é você mandar o resíduo para um aterro, tá? E ele diz disposição final ambientalmente adequada, né? Então, assim,
não é nem não é para um lixão, não, é para um aterro. A gente já nem tem aterro quase no Brasil, mas assim, e essa é a pior opção que a gente tem. Quando a gente tem um resíduo para destinar, qual que é a pior opção que a gente tem? Destinar ele para um aterro. Então, quando a pessoa fala, não, estou fazendo a minha parte lançando no aterro, segundo a legislação, você fala assim, não, tudo bem, você está fazendo a sua parte, só que você está usando dos graus de prioridade que a legislação dá, ela dá seis prioridades, vamos dizer assim, você tá dando a última prioridade. Ela fala para você tentar 5 coisas antes de lançar no aterro. Não conseguiu nenhuma dessas 5 coisas, aí tudo bem, você lança no aterro. Só que existe a chance de você conseguir todas essas coisas aí para trás que a política nacional traz. Tá? Eu trouxe em forma aí de figura, mas a gente vai ver aqui que isso aí é o texto da lei, né? Que é a mesma coisa que estava no slide anterior, só que como a lei traz, objetivo, maior aproveitamento dos resíduos e minimização da quantidade de rejeito. Aí a gente vai diferenciar, que a política diferencia, que eu acho que é interessante, o que é resíduo e o que é rejeito. Resíduo é todo aquele material que, para alguém, certo? Para alguém, ele não tem mais utilidade, só que ele ainda tem utilidade para um outro processo. Então vamos dizer para nós, né? Pegando o exemplo ainda lá do PET. Eu não tenho mais como, eu não tenho como utilizar essa garrafa de refrigerante aqui que eu tomei, ou essa garrafa de água ou de suco que eu tomei, para mim não serve mais. Então, para mim, aquilo é um resíduo. Só que, por que ele não é um rejeito? Porque ele tem utilidade para outra pessoa, certo? Então, a recicladora, aquilo para ela é matéria-prima. Então, apesar daquilo ser resíduo para mim, para ela não é, certo? Então a gente vai tratar como resíduo tudo aquilo que ainda tem potencial de utilização por alguém. Nossa, então resto de comida, Tias, é resíduo ou é rejeito? É resíduo porque esse resto de comida ele pode ser levado, por exemplo, para uma compostagem. E o que é rejeito? Rejeito é aquilo que a gente não tem o que fazer com aquilo. Então é aquele. Eu pego, por exemplo, dentro de um processo, né, que eu trabalhei aí de reutilização de equipamentos eletrônicos. A gente chegava em 98% de reciclabilidade, ou seja, 98% dos materiais que tinham lá dentro do notebook, por exemplo, a gente reciclava. 2% era rejeito, não tinha o que fazer, não dava reciclagem, ninguém conseguia tratar aquilo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar aquilo lá e mandar para um aterro, certo? Então, aqueles 2% era rejeito. 98% do notebook, como esse aqui que eu estou usando, era resíduo. Porque resíduo eu tenho utilidade para ele ainda depois. Rejeito não. Rejeito é aquilo que eu vou descartar realmente para um aterro, porque eu não tenho o que fazer mais com ele, certo? Na aula passada a gente falou isso e me perguntaram, a gente estava falando sobre re-refino de óleo lubrificante. Re-refino o óleo lubrificante ele é refinado, você usa. Aí ele volta para a empresa, ele re-refina. Chega um momento que você não tem mais o que... Você está re-refinando o óleo e vai sobrando uma borra que você não tem como tratar. Por exemplo, essa borra é rejeito, porque é um processo que você não tem mais o que fazer com aquela borra. Eu não tenho tecnologia. Mas quer dizer que o que é rejeito hoje vai ser rejeito o resto da vida? Não, pode ser que daqui a pouco alguém descubra uma tecnologia para usar aquela borra e transformar. Pode até existir, eu não sei também, né? Pode ser que exista e eu nem sei. Tá? E o cara pega aquela borra e transforma em outra coisa. Então, até aquela borra que pra gente era rejeito, pode virar a ser resíduo daqui a pouco, porque alguém descobre um jeito de reciclar aquilo, de reutilizar. Certo? Então, não é um processo muito estanque, não, assim. Então, a gente tem resíduos e rejeitos que vão coisas que são rejeitos hoje que podem se transformar em resíduo amanhã. O importante é o que a legislação diz aí. Maior aproveitamento dos resíduos e minimização da quantidade de rejeitos. É isso, tá? Aumentar a quantidade de processos onde você classifica aquilo como resíduo, porque ele vai ter uma utilização, e diminuir a quantidade de rejeitos o máximo possível. Adotando a seguinte ordem de prioridade. Aí que vem a prioridade, que é a mesma que eu falei anteriormente, tá? Naquela figura, aí é como a legislação traz. Não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, como por exemplo compostagem, tá? Então compostagem para ele é tratamento e realmente é tratamento, é você pegar o resíduo e dar um tratamento nela, fazer ele é uma espécie de processo de reciclagem, mas é uma reciclagem biológica que a gente chama de tratamento, certo? Porque o que acontece aí? Quando a gente está falando de reciclagem, tudo que a gente fala de biológico, por exemplo, resíduo de alimentação, e, por exemplo, um material, uma agulha contaminada com patógenos biológicos, né? Então aí a gente não chama de reciclar, a gente chama de tratar, porque daí é um tratamento, porque é um processo como se fosse um tratamento de esgoto. Você fala que você recicla água, é uma reciclagem de água, né? Se você pensar que você pega o esgoto, trata ele e transforma aquele esgoto em uma água que pode ser utilizada. É um processo de espécie de reciclagem? É, mas o nome mais oficial disso é tratamento, né? Reciclagem e tratamento, eles estão quase que na mesma alçada aí, mesma coisa, que daí a gente está falando de inorgânicos e orgânicos, por exemplo, a grosso modo, tá? Não é exatamente isso, eu tenho coisas aí no meio, mas a grosso modo a gente está falando de orgânicos e inorgânicos, ok? E disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que aí é o que a gente falou, mandar para o aterro, isso é a última opção. A última opção que a gente tem que adotar é essa. Tudo com valorização de políticas de coleta seletiva, recuperação e aproveitamento energético, certo? Então, o que eu estou pensando aí nesse processo anterior? Né? Coleta seletiva para coisas que vão ser recicladas, recuperação de coisas que podem ser recuperadas, por exemplo, o óleo lubrificante que eu falei, ele pode ser recuperado, reciclado para você reutilizar de novo, e aproveitamento energético. Aí aproveitamento energético é uma coisa que a gente ainda faz pouco aqui no Brasil, né? Mas seria o que esse aproveitamento energético? Se eu tenho algum resíduo que, por exemplo, eu não tenho o que fazer, ele é rejeito, né? Se eu tenho algum rejeito, calma aí, ele não é rejeito, porque se eu pegar ele e colocar lá num forno, numa caldeira, num blend de geração de blendagem de cimento, que queima qualquer coisa lá e usa calor, o aproveitamento energético é exatamente isso. Por exemplo, é um negócio que eu consigo pôr fogo e fazer virar calor, e esse calor vai ser utilizado, tá? Então, até isso a gente tem que pensar antes de virar rejeito. Aí depois virou uma cinza, essa cinza eu não tenho mais o que fazer. Então tá bom, então essa cinza vai ser o rejeito. Mas eu queimei aquilo, porque não é um negócio que traz poluição atmosférica, tá? Claro que a gente tem que pensar, posso queimar qualquer coisa? Não, né? Você vai ter que ver o que ele gera de poluição atmosférica. Se ele não gerar nada muito grave, ou se ele gerar, mas eu conseguir, por exemplo, colocar um filtro, que o filtro vai pegar essa impureza, e aí aquela impureza específica que a gente está querendo pegar, o resto não tem problema. Ah, mas e o que a gente faz com essa impureza? Essa impureza vai ficar lá no filtro, né? Imagina um filtro de café, que ficou a borra ali. Eu pego essa borra e jogo no aterro. Mas eu utilizei. Eu dei utilidade para aquele resíduo e virou menor. Eu vou diminuindo a fração do rejeito sempre. Eu tenho 1 quilo de rejeito, eu consegui transformar em 700 gramas de rejeito, eu reuso aquele rejeito, eu arrumei uma forma de usar. Ele passa a ser resíduo, aí eu transformo em 300 gramas até uma hora que eu estou utilizando tudo, certo? Então essa valorização que a gente tem que ter sempre essa aí, e valorização e aproveitamento energético é bastante importante. Para alcançar os objetivos, a lei fixa responsabilidades, né? Então, de quem é a responsabilidade sobre os resíduos? Então, a gente tem aquela responsabilidade individual, que é o consumidor, nós, individual, né? Nós, como consumidores, disponibilizar o nosso resíduo doméstico, e a gente tem a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é, basicamente, a gente pegar o nosso resíduo, colocar num saco, acondicionar direitinho, colocar na rua para que o pessoal possa coletar esse resíduo. Resíduo úmido, por exemplo, né? E eu tenho que pegar dentro da minha casa, fazer a coleta seletiva, separar os resíduos que podem ser aproveitados. No Brasil, a gente chama de coleta seletiva a separação do resíduo. Tudo que é reaproveitado a gente põe no mesmo saco. Existem países onde o pessoal lá separa plástico, separa alumínio, uma coisa da outra, vidro, e coloca lá fora tudo separadinho,
e o pessoal que passa da coleta seletiva já leva isso separado. Aqui no Brasil, assim, a gente está bem se as pessoas separarem o que é material reaproveitável, já está ótimo, né? Vai lá para a cooperativa de catadores, esses caras vão separar o resíduo lá, certo? Até porque a gente separa aqui plástico, né? Mas plástico não necessariamente que você tem o mesmo tipo de plástico. Então, você pode ter PET, pode ter PP, pode ter PS, pode ter PE, né? Poliestileno, polipropileno, poliestileno, que são resíduos que não necessariamente é a mesma empresa que trata, são empresas totalmente diferentes. Aí vai chegar lá na recicladora, o cara vai separar tudo isso e vai falar, ó, isso aqui eu vendo para aquela empresa, porque isso aqui é PET, essa aqui é PE, PE, e PS, PP, eu vou vender para polipropileno, poliestileno, eu vou vender para outra empresa, porque é outra empresa que trata esse tipo de plástico. Claro que na nossa casa, muitas vezes, não dá para fazer isso, porque as pessoas não vão saber diferenciar qual que é um plástico do outro, certo? Então, mas isso vai chegar em algum lugar e alguém vai separar isso também, porque nem sempre uma empresa que recicla uma coisa, ela recicla todos os tipos de plástico, certo? A responsabilidade é compartilhada, ela é comum, só que ela é compartilhada entre várias pessoas, principalmente ele escreve política reversa, a gente vai deixar para falar isso lá em logística reversa, tá? Mas o que quer dizer compartilhada? É um processo de geração de resíduo onde eu tenho várias pessoas inclusas no mesmo processo. Então, vamos lá, eu tenho, por exemplo, uma empresa na responsabilidade compartilhada, né? A empresa fabricou, passou para uma distribuidora, a distribuidora mandou para a loja vendeu para você, você foi lá, utilizou, aí você não quer mais. Então, o que é compartilhado? Quem participou desse processo? A fábrica, a distribuidora, a loja e você. Aí o que esse negócio tem que ser feito? Volta para a loja, que volta para a distribuidora, que volta para o fabricante, né? Isso é o ideal de se fazer. Então a responsabilidade é de quem? É compartilhada. Porque o cara fabricou, mas o outro distribuiu, o outro vendeu e o outro consumiu. Então todo mundo tem que participar do processo de reciclagem. Por isso que ela chama compartilhada, certo? Mas a gente vai ver lá em logística reversa mais para frente um pouquinho. E solidária. Contratação de serviços não isenta sua responsabilidade. Aí a gente tem um problema. O que quer dizer isso? Bom, eu tenho uma fábrica lá, uma empresa, e eu pego o meu resíduo e eu contratei a empresa XYZ para fazer a gestão do meu resíduo. Tá? E, gente, existem dezenas de empresas, centenas, milhares que fazem isso. Então, recentemente a gente foi conhecer uma fábrica que a área de meio ambiente da fábrica tinha 5 funcionários. Tomavam conta de todo o meio ambiente da fábrica. Uma fábrica grande, bem famosa. Só que a gestão de resíduo não era feita pelos funcionários. Era feita por uma empresa externa. A empresa externa ela tinha mais de 80 funcionários que ficavam lá na fábrica em turno fazendo a gestão de resíduo, separando, fazendo coleta de resíduos, fazendo a separação para mandar para reciclagem, não sei o que, tudo era uma empresa terceirizada. E o que quer dizer que ela é solidária? Contratação de serviço não isenta de responsabilidade. Essa empresa que eu acabei de dar o exemplo. Se, por exemplo, você contratou uma empresa, ela pegou, foi fazer sua gestão de resíduo, aí chegou uma hora que ela falou assim, ó, tá muito caro, tá muito difícil de eu fazer, quer saber? Eu vou jogar esse resíduo aqui em qualquer lugar. Aí o cara vai lá, aqui em Poços, por exemplo, né? Vamos supor que fosse aqui a empresa, ela vai lá e joga lá dentro do rio. Aí o cara vai chegar lá e falar assim, pô, esse resíduo aqui é da marca tal. De quem é a responsabilidade para esse resíduo? Aí chega lá na marca tal e fala assim, ó, meu amigo, a gente encontrou esse monte de resíduo seu contaminando o rio. A responsabilidade é sua. Aí a empresa vai falar, não, eu contrato a empresa XYZ para fazer a gestão do meu resíduo. A responsabilidade é dela. Não. A legislação aí traz a responsabilidade, você contratar um serviço, uma prestação de serviço, não isenta a sua responsabilidade sobre o resíduo. Ok? Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme quando a gente contrata prestação de serviços ambientais. Porque a responsabilidade
Quem executa o trabalho é uma empresa, só que a responsabilidade é de quem está gerando. Tá? Então eu não posso transferir essa responsabilidade para uma empresa terceira, não. Tá? A responsabilidade é minha. É minha. Eu que preciso tratar o resíduo. Tá? Eu contratei essa empresa para facilitar porque eu quis fazer um serviço terceirizado, não quis fazer interno. Ótimo, isso é super comum de acontecer. Só que eu tenho que ter alguém que fica fiscalizando para saber se eles estão fazendo corretamente, certo? Para não deixar esse cara fazer de qualquer jeito e cair em minha responsabilidade depois de ter feito um tratamento errado de resíduos, ok? E aí ela vai dizer então de quem que é a responsabilidade, as pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, nós, pessoas físicas ou empresas jurídicas, formações jurídicas, de direito público ou privado, ou seja, se são empresas públicas ou empresas privadas, né, ou direitos públicos ou direitos privados, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada, ou seja, façam parte de qualquer uma dessas fases da gestão de resíduo ou gerenciamento de resíduos sólidos, excetuando os rejeitos radioativos que são regulados por legislação específica. O que quer dizer com pessoas físicas, jurídicas, direito público ou privado, responsáveis direto ou indiretamente pela geração de resíduo? É todo mundo, tá? Não importa se é público, se é privado, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se você gerou diretamente, se você gerou indiretamente, não importa. Todo mundo é responsável pela gestão, pelo gerenciamento do resíduo sólido do país, ok? É isso que a nossa legislação traz, tá? Como eu disse para vocês, isso aqui é tudo que está escrito na lei, tá? Não sou eu que estou inventando nada, não. Tá? Isso aqui é o que está escrito na legislação. Então aí a síntese das responsabilidades. Aí tem aos geradores, sobre os resíduos sólidos gerados ou administrados e sobre os respectivos resíduos sólidos reversos e ainda garantir a segurança dos processos produtivos, manter informações atualizadas, permitir a fiscalização e recuperação das áreas degradadas, contaminadas, etc. Só que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entender. Isso aqui é o gerador de resíduo, que pode ser nós, inclusive, como pessoa física, nós somos geradores de resíduo. Toda a sociedade incumbe a responsabilidade pela efetividade das ações que envolvem resíduo sólido. Toda a sociedade, de novo, somos nós. Aos distritos e aos municípios, ao Distrito Federal e aos municípios, adotar tecnologia para absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos do sistema de limpeza urbana e dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos e articular com os geradores a implementação de estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno de resíduos sólidos reversos sob sua responsabilidade. De novo, isso aqui nós vamos tratar lá em logística reversa, quando for falar na aula de logística reversa, tá? Mas é importante, eu vou falar para vocês lá em logística reversa que as coisas já estavam escritas nas leis aqui na síntese de responsabilidade, e realmente estão, vocês estão vendo aí que está escrito, certo? Aos fabricantes e importadores, adotar tecnologias para absorver e reutilizar resíduos reversos sob sua responsabilidade, coletar os resíduos sob sua responsabilidade, dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos, não aos resíduos, tá? Articular com a sua rede comercial para a implementação da estrutura para o fluxo de retorno dos resíduos reversos. Eu nem vou falar mais sobre isso, a gente vai deixar lá para a aula de logística reversa. Mas se vocês dão uma parada aqui no vídeo agora e dão uma lida no que ele fala aí, é que a gente vai repetir isso lá em resíduo, na fase de logística reversa, mas é legal que vocês saibam, ok? Então dá uma pausa no vídeo, dá uma lidinha aí nesse slide e nesse slide anterior aqui, ok? Nesse slide também. Esse slide aqui a gente vai tratar de uma coisa específica nesse momento, tá? Recuperação de áreas órfãs. O governo federal, sem prejuízo de outras esferas governamentais, o fazerem, né? Então, assim, independente de outra esfera governamental fazer, é responsabilidade do governo federal. E se após a descontaminação do sítio órfão realizada com recurso do governo federal ou de outro ente de federação, forem identificados responsáveis pela contaminação, esses ressarcirão igualmente o valor empregado ao poder público. O que quer dizer isso? A gente tem áreas órfãs, áreas que a gente não sabe quem é o dono, mas são áreas contaminadas. O que acontece, né, gente? Por que a gente tem áreas contaminadas aí na cidade? Nas cidades, né? Todas as cidades. Imagina que a gente tinha um centro urbano lá, pequenininho, certo? Um centrinho urbano lá,
onde a gente tinha o pessoal morando. O pessoal fazia o que com o resíduo sólido? Fazia a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Aí afasta. Então você pega o resíduo sólido, aí você tem um terreninho aqui, o pessoal começava a jogar. Fazia uma espécie de aterro sanitário, que é um lixãozinho, né? Um lixãozinho aqui, só que a sociedade era pequena, né? Levava o resíduo ali, não afetava muito a população. Aí o que acontecia com esse centro urbano? Começava a crescer. Aquele lixãozinho ali, que a gente tinha criado, ele não era mais fora da cidade, agora ele era dentro. Então o que o pessoal fazia? Parava de jogar resíduo ali, alguém vinha construir alguma coisa naquele lugar, começava a jogar resíduo aqui fora. Aí a cidade crescia. Aquele lugar que era aterro, que era lixão, não é mais. Isso foi acontecendo. E o que acontece? Chega um momento onde a cidade vai crescendo, crescendo, e ela vai sempre... esses lixões que não existia legislação na época, ninguém se preocupava com isso, eles passam a fazer parte da cidade, porque a cidade cresce e alcança eles. Aí você põe para fora da cidade de novo, a cidade cresce e alcança ele. Então você tem muitas áreas nas cidades que eram antigos depósitos de lixo. E alguns não tem dono, o cara não comprou, a cidade cresceu, mas aquilo ficou naquela área. É difícil você atribuir aquilo para o dono da cidade, do dono da área, e você então tem essas áreas órfãs. E essas áreas órfãs, elas podem ser recuperadas pelo governo, só que isso é caro de fazer. Então o governo para o quê? Para conseguir fazer com que aquela área seja aproveitada, por exemplo, um município, ele vai lá e ele mesmo e recupera aquela área. E o que essa parte da legislação está dizendo? Que é o seguinte, se o poder público for lá, por dinheiro, recuperar a área e depois descobrir quem era o responsável por aquilo, quem foi o responsável pelaquela contaminação, o governo vai lá e faz o quê? Opa, calma aí. Você é o responsável? Eu gastei tanto para recuperar a área. Você vai ter que me pagar agora. Porque você é o verdadeiro responsável por contaminação daquela área. Certo? Vou contar aqui para vocês, isso aqui não é área... seria uma espécie de área órfã, tá? Mas a gente tem no Brasil, aí aproveitar que vocês estão em casa, vocês dão uma pesquisadinha aí. Chama-se Aterro Mantovani. Aterro Mantovani é o aterro mais famoso, aí, a história mais famosa que a gente tem sobre isso no país. Tá? O Aterro Mantovani ele ficava ali na região, perto de Campinas, ele Jaguariúna, Olambra, mais ou menos, aquela área ali. E ele era um aterro que recebia resíduo industrial, né? Resíduo classe 1, resíduo perigoso das indústrias ali na época, né? Das indústrias que ficavam ali na região de Campinas, até indústrias mais longe, São Paulo, Paulínia, Rode, as empresas petroquímicas ali de Paulínia. E o cara abriu um aterro lá e foi licenciado pelo órgão ambiental do estado de São Paulo, que é o pior de tudo, né? Foi licenciado. E ele recebia resíduo. Só que o seu Mantovani lá, né, eu não sei como é que chama, vamos chamar o senhor lá que era o dono desse aterro, ele tinha o caderninho dele e ele ia falando lá, ó, a empresa X colocou tanto de resíduo aqui, a empresa Y colocou tanto de resíduo aqui, né, não tinha sistema de computador, na época ele ia anotando. O que aconteceu? Depois de um tempo descobriram que aquele lugar ele não tinha o preparo para receber resíduo daquele porte. E o que aconteceu? Formou uma das maiores contaminações conhecidas hoje no país aí de resíduos perigosos. Então você tem uma pluma de contaminação, a gente chama de pluma de contaminação, quando você tem uma área que recebia um aterro, um resíduo, né? Era um aterro sanitário, mas no caso era um lixão, né? Só que imagina um lixão de produtos perigosos, produto químico da Rode, de outras indústrias grandes da região ali, todas as empresas de combustível ali, todas que a gente conhece, Shell, Esso, BR, Petrobras, o pessoal mandava achando que aquele aterro, né, ele tinha sido licenciado, que aquilo estava tudo certo, né? Depois de um tempo foram descobrir que não estava. Só que imagina, você tem uma área ali e aquela contaminação vai infiltrando no solo, vai andando junto com o lençol freático e tal, com a água subterrânea. Hora que foram descobrir, aquilo tinha uma pluma de contaminação que demorou anos, muitos anos, só para medir qual que era a pluma de contaminação. Agora, recentemente, que começaram a tratar esse contaminante.
Então isso era uma área que a gente podia chamar de área órfã, só que o governo, em vez dele ir lá e pagar a descontaminação, que é caríssimo, ele fez uma outra coisa, que aí essa é a função, que seria mais ou menos o que está escrito aí, mas ele se anteveio antes dele pagar e depois cobrar das pessoas. O que ele fez? Pegou lá o caderninho, né? Porque eu falei que ele anotava o nome, pegou as empresas que estavam ali, falou o seguinte, entrou na justiça e falou, ó, vocês mandavam achando que era uma área tudo bem, só que ela não era. E lembra aquela parte da legislação que a gente falou aqui, ó? Contratação de serviços, aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Contratação de serviços, item C aí, não isenta da responsabilidade. O que aconteceu? Todo mundo que tinha o nome naquele caderninho pagam há anos, eu não sei nem dizer quanto, mais de 20 anos, que eles pagam para descobrir qual que é a pluma, para isolar a área, bababá. É um processo judicial que existe até hoje, existe esse processo. Estão descontaminando, estão começando a fazer a descontaminação, demoraram muitos anos para descobrir qual que era o tamanho da contaminação que existia. Então todo mundo paga essa descontaminação até hoje, tá? Aterro Mantovani é um caso bem famoso no Brasil, de uma área que era uma área de recebimento de resíduos sólidos que teve um problema bem grave aí de contaminação, certo? Bom, aí aqui a gente está falando de leis de outros países, eu deixo aí para vocês lerem, não vou entrar nisso exatamente. Particularidades da lei: gestão integrada e cooperação entre os entes federados, setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Bom, isso aqui, né, gente, não tinha que estar na lei, isso tinha que ser no mínimo de consciência, mas está na lei e chega até a ser engraçado. É proibido o lançamento de resíduos em praias, no mar ou em qualquer corpo hídrico. Então eu não posso jogar resíduo na praia, nem no mar, nem no rio. Tá, mas é claro que a lei tem que trazer isso, né? Porque senão você joga o resíduo no rio e fala, não, onde na lei tá falando que eu não posso? Tá aqui, tá escrito aqui. O que é proibido? Lançamento in natura ou a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração. Resíduos de mineração você pode fazer lançamento a céu aberto, essas coisas, dependendo do tipo. Você tem que licenciar isso no órgão ambiental. Também não é sair jogando resíduo a céu aberto, não. Tá? Existe um processo que é feito, autorização do órgão ambiental, tudo certinho. Queima a céu aberto ou similares, salvo se autorizado. Tá? A gente tem que entender que salvo se autorizado, que é o que eu falei exatamente da mineração também, sempre que o órgão ambiental permitir você fazer uma coisa, o órgão ambiental tem força de lei. Então, quando ele fala pode fazer, se você está respaldado pelo órgão ambiental, você pode fazer, certo? Foi o que aconteceu com o Mantovani lá, né? Ele foi autorizado a receber resíduo. O que aconteceu depois, as empresas que mandaram tiveram que pagar, tá? Mas aí vai tentar entender quem foi que autorizou isso no órgão ambiental, né? Esse cara deve estar junto no processo lá também, né? Queima a céu aberto ou similares, salvo se autorizado. Utilização de rejeitos dispostos como alimentação, tá? O porquê que isso tá aí também, né? Basicamente o que a gente está falando você não pode pegar um rejeito que está disposto no aterro e tal e comer isso, usar isso para comer, porque isso acontece bastante, né? A gente já viu quantas milhares de vezes na vida alguém indo lá rasgando um saco de lixo para pegar alguma coisa para comer. Nos aterros sanitários, que é isso que a legislação pretende acabar, com os catadores de resíduo dentro do aterro, porque os caras pegam muita coisa ali e comem. Tá? Então ali você tem coisa estragada, já coisa que está em decomposição, mas é proibido fazer isso, tá? Catação, a catação de resíduo nas cidades é proibida, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem pouquíssimo controle, né? É difícil uma prefeitura que controla os catadores. A gente não está falando da associação de catadores, a gente está falando dos catadores individuais, sabe aqueles que passam de noite aqui na frente da casa de vocês e pegam resíduo antes de passar a reciclagem? Esse cara, ele é proibido. Por quê? Porque se ele está vivendo de resíduo, ele tem que se unir lá na cooperativa de catadores e fazer isso da maneira correta, tá? A legislação cria a associação de catadores para que as pessoas possam viver desse resíduo. Então ela proíbe a catação no aterro e na rua também, tá? A catação no aterro também não pode fazer, você não pode ter catador lá no aterro mais. Criação de animais domésticos, no caso em aterro sanitário, né? Você não pode criar animal lá.
Fixação de habitações temporárias ou permanentes. Então, basicamente, o que é isso? Né? Você não pode ter catador, você não pode se alimentar do resíduo, você não pode criar um animal doméstico, você não pode morar no aterro sanitário. Que era isso que acontecia antigamente, nos aterros, nos lixões. As pessoas moravam lá, criavam um animal, comiam resíduo, viviam ali para pegar resíduo reciclável e vender e fazer dinheiro com aquilo, certo? Né? Por mais maluco que isso possa parecer, existe muita gente, existiam milhares de pessoas no Brasil que viviam disso. Aí a gente tem um item bastante interessante, né? Que está escrito: sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados à ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que incorrem em observância aos preceitos da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é essa lei, ou de seus regulamentos sujeitos a infratores à sanção prevista em lei, em especial as fixadas na Lei 9.605 de 1998. Qual que é a Lei 1.605 de 98? A Lei de Crimes Ambientais. E o que está dizendo esse criminalização? Se a gente for pegar esse item da lei aí, isso está dizendo um negócio que, né, vocês devem ter estudado lá em Direito Ambiental, que é chamado de, mas eu vou relembrar aqui, tá? Que pode ser que alguém tenha esquecido, chamado de responsabilidade objetiva. O que vem a ser responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é isso que está escrito aí, ó. Independente da existência de culpa, reparar os danos causados à ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe na observância dos preceitos dessa lei. Independente de culpa. Sabe aquele negócio que a gente conhece bastante, quando você vê um crime, aí o cara fala assim, não, ele é um crime doloso, ele é um crime culposo, né? O que é basicamente isso, né? Quando, por exemplo, o cara, vamos dizer, um crime, pô, você tá andando na rua e de repente um cara pula para atravessar a rodovia, a rua se atropela e a pessoa morre, né? Vamos pegar esse caso. Quando você é julgado, o cara vai falar assim, calma aí, vamos olhar se ele teve dolo ou se ele não teve dolo. O que é teve dolo? Se ele teve intenção de matar. Ele teve culpa? O que acontece, né? O direito ele faz uma análise que chama nexo de causalidade. Existe relação causa-efeito. Esse cara morreu porque você atropelou? Sim. Então, tem relação de causa-efeito? Eu tenho nexo causal? Eu atropelei, ele morreu. Isso é uma causa e um efeito, certo? Eu tenho relação de causa-efeito? Tenho. Bom, a partir do momento que eu tenho relação de causa-efeito, eu vou ser indiciado sobre aquilo. Agora o cara vai falar o seguinte, tudo bem, existe relação de causa e efeito, existe nexo causal, tá? Ele teve intenção de matar? Não, ele estava dirigindo, ali não era uma área para atravessar, era uma área, por exemplo, estava à noite, estava escuro, o cara entrou correndo na frente dele e ele atropelou. Ele não teve intenção, ele não teve dolo, ele não quis matar. Então ele vai ser indiciado por um crime culposo, né? O culposo é o momento onde você não teve intenção de matar. Então você vai ter muitas atenuações. Possivelmente você não vai ser preso, porque você não teve intenção, você não quis matar o cara que entrou correndo na sua frente, etc, etc. Claro, eu estou simplificando aqui o processo, mas é basicamente isso. O que acontece no crime ambiental? Que é exatamente o que diz esse parágrafo aí. Houve nexo causal? Não interessa. A gente não vai analisar culpa. A gente não vai analisar dolo. Ah, você teve dolo ou não teve? Não interessa. Existiu crime ambiental, obrigatoriamente na esfera administrativa, tá? Na esfera administrativa aí, e na esfera civil, né? Você vai ter que reparar os danos causados. Então, vamos pegar um caso bacana, Mariana. O cara teve intenção de destruir a barragem? Não. Ninguém quer destruir uma barragem e ter um problema daquele tamanho. Mas ele tem que pagar pela descontaminação? Tem, obrigatoriamente. Não existe o cara falar assim, não, eu não tive intenção. No crime ambiental, não tem intenção.
Existiu crime ambiental, existiu nexo causal. O rio foi contaminado porque a barragem estourou? Foi. Tem nexo de causalidade? Tem. Acabou. Você tem que pagar. Obrigatoriamente, o direito ambiental diz que a culpa é sua, independente de a gente fazer culpabilidade. Por quê? Porque você tem que se precaver dos crimes ambientais de toda forma possível. Tá? Então aquela história, se eu atropelei um animal silvestre ou atropelei uma pessoa, se eu atropelei um animal silvestre e matei, e não tem nexo de causalidade. Quer dizer, tem só o nexo de causalidade. Eu não tenho a avaliação do dolo, certo? Mas aí é claro que, né, que daí, quando a gente entra na esfera criminal, se isso foi crime ou não, aí você vai ter alguns tipos de julgamento específico, tá? Então você não vai ser preso para todo momento, assim, independente de você ter culpa ou não, você vai para cadeia. Não, independente de você ter culpa ou não, você tem que recuperar o dano. É claro, quando você atropela um animal, você não tem como recuperar o dano, você não tem como ressuscitar ele. Mas vai existir algumas formas que vão te colocar para você repor aquele dano de alguma forma. Tá? Então, normalmente, a reposição do dano aí, ela vem em um processo que a gente chama de compensação ambiental. Tá? Então, você vai fazer um processo de compensação ambiental. Porque alguns dos danos ambientais que a gente tem aqui não necessariamente são fáceis de você... são possíveis, na verdade, não são fáceis. Não são possíveis de você recuperar esse dano. E aí, quando não é possível de você recuperar o dano, possivelmente você tem que fazer uma ação para compensar aquele dano. Certo? Então, isso aí é um negócio bem interessante que a legislação ambiental traz, que chama-se responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é isso. Eu não preciso fazer análise de culpa. Havendo nexo de causalidade, o cara tem que recuperar o dano obrigatoriamente. Certo? Isso é bastante importante vocês saberem. Isso serve para todos os crimes ambientais, tá? Não é só para resíduo, não. Todos os crimes ambientais a gente tem responsabilidade objetiva. Especificamente criminalizou deixar aqueles que competem de atuar e disponibilizar informações sobre os planos de destinação dos resíduos. Isso aí é o quê? É obrigatório agora você ter um plano de gerenciamento de resíduos, que é o que a gente está propondo vocês fazerem nessa matéria, como atividade avaliativa. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos empresarial de uma empresa e um plano de resíduos sólidos municipal, onde vocês vão ter que fazer todo o plano do município, fazer o projeto do aterro sanitário e entregar, certo? Adotar medidas de redução de volume e periculosidade dos resíduos, informar eventuais acidentes relacionados a resíduos perigosos, abandonar os produtos substância em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipular ou acondicionar, armazenar, coletar, transportar, reutilizar, reciclar ou dar destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida nessa lei. Então você é proibido, é crime você fazer uma dessas coisas, certo? Política reversa a gente vai falar depois. Formalização em cooperativas ou similares, agregar valor econômico, atribuir preços a plástico, alumínio, vidro, etc., que a gente já falou, que é criar as cooperativas de catadores. E o aspecto temporal, que aí é bastante interessante, né? Essa lei, então, qual que é o aspecto temporal dela? A gente tinha 2 anos, a partir da vigência da lei, para colocar em vigor os planos estaduais e municipais de resíduos sólidos, considerando o horizonte de 20 anos. Então, isso aí, a lei lembra que eu falei lá no início da aula? 2 de agosto de 2010. Então, a gente tinha 2 anos, até 2 de agosto de 2012, para todas as cidades terem o seu plano. Como é que eu vou fazer para fazer gestão do meu resíduo sólido, para fazer gerenciamento do meu resíduo sólido? Todo mundo devia entregar esse plano. O problema é que esse plano foi entregue de qualquer jeito para a maior parte das cidades. Tá? E 4 anos a partir da vigência da lei para implementar a correta disposição final. Ou seja, você tinha 2 anos para fazer o plano e 2 anos para executar o plano. Então você tinha 4 anos a partir de 2 de agosto de 2010. Isso dá 2 de agosto, né? 1 de agosto de 2014. A gente já está em 2020. O que aconteceu em 2014? Ninguém tinha feito. Prorrogaram por mais 4 anos. Chegou em 2018, ninguém tinha feito. Prorrogaram por mais 4 anos de novo. Tá? Então a gente ainda está tentando fazer isso aí, que a nossa proposta inicial era de resolver em 4 anos, a gente já está há 10 e ainda não conseguiu resolver, certo? Aí vai falar sobre instrumentos, a lei arrola inúmeros instrumentos, ela tem um monte de instrumento que são criados
tais como os planos de gestão, cadastro, incentivo financeiro, né, o governo, nesse caso dos planos de gerenciamento de resíduo, o que acontecia? Você fazia o plano e o governo falava assim, ó, quem me entregar o plano, eu vou ajudar financeiramente a executar o seu plano. Então, as cidades ganharam dinheiro. O que acontece na maioria dos casos? O pessoal fez o plano, pegou esse dinheiro, usou para um monte de outra coisa, né? Que aí são coisas que dão muito mais voto, e não executaram o plano. Agora o que acontece? As prefeituras não têm dinheiro para colocar o plano em funcionamento, porque usaram esse dinheiro para outras coisas, né? Incentivos financeiros, tratamento diferenciado conforme a atividade seja environmental friendly. Environmental friendly, né? Que daí você pode dar uma diferença, fazer uma diferença no tratamento daquelas empresas, aquelas pessoas que tenham ações pró-ambientais, né? A legislação permite isso, né? Não sou eu que estou falando isso, não, está escrito aí na lei, tá? Então você pode dar tratamento diferenciado, incentivo financeiro, tal, conforme a atividade seja environmental friendly. Então, se ela tiver um caráter ambiental aí. Análise do instrumento econômico passivo de serem aplicados à implementação na política, da 12.305/2010, tributo ambiental, então você pode cobrar, poluidor pagador, que é aquele esquema antigo que a gente tinha, vocês devem ter visto em direito ambiental, aí só para relembrar, você poluiu, você paga pela poluição, tá? O subsídio, protetor recebedor, aquele cara que é o contrário do poluidor pagador, aquele cara que ele consegue fazer a proteção, fazer tudo direito, você pode fazer ele o quê? Receber benefício, ter desconto em imposto, né? Então isso é mecanismo. O que é isso? Isso é instrumentos, mecanismos que a lei permite que os municípios, que os estados façam para ajudar as empresas, ajudar as pessoas a fazerem de forma correta o seu tratamento. Licenciamento negociável. Por quê? A licença ela traz um tanto de anos que você tem, etc. Existem alguns estados que fazem isso. Então, se a pessoa tem ações pró-ambientais, o que o cara faz? Então é o seguinte, a sua licença tinha que ser no máximo de 1 ano. Só que como você tem várias ações ambientais na sua empresa, e eu sei que as coisas ambientais funcionam aí dentro, eu vou prorrogar ela para 2 anos, para 3 anos. O órgão ambiental pode fazer isso. Isso é um instrumento que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz aí, um instrumento de você ajudar a política a ser colocada em prática. Bom, eu nem vou falar sobre isso. Eu tinha feito aqui considerações positivas e negativas. Eu vou deixar aqui rapidamente, se vocês quiserem fazer uma leitura, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Então a gente acabou essa aula. Na aula que vem a gente volta falando de outros assuntos, de classificação de resíduos e outras coisas que a gente tem que falar até o final da matéria. Certo? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, a gente conversa, eu faço um áudio, faço um vídeo, tirando as dúvidas de vocês. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.